Olá, pessoal. Vamos então retornar às nossas aulas remotas e nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós paramos na semana anterior à avaliação, né? Na verdade, dia 15 de maio. No capítulo 15.10, nós estávamos vendo sobre mudança de variáveis e agora nós vamos trabalhar com os próximos exercícios, não somente o exercício, né? Então, primeiro vamos entender o que é o jacobiano, porque nós vamos usar o jacobiano para poder fazer algumas é, trocas de variável. O jacobiano ele é dado por del xy de del yv, derivadas parciais, conteúdo que já aprendemos no cálculo 2. Ele é feito por del x, del u, del x, del v, del y, del u, del y, del v. Então aqui em cima eu tenho os del x e embaixo eu tenho os del y. Na primeira coluna, os del x e os del y variam de acordo com o u, e na segunda coluna, o del x e o del y variam de acordo com o v. Se eu fizer simplesmente essa matriz, na verdade esse determinante, del x, del u, del y, del v, está aqui o produto, menos a multiplicação de del x, del v, del y, del u. Está ali. Então, esse aqui é o determinante para duas dimensões, que é o que nós vamos utilizar, então, aqui na sequência, né? Então, vejamos lá. A mudança de variável de uma integral dupla, supondo que t seja uma transformação C1, cujo jacobiano não seja nulo, e leve uma região S de um plano UV para uma região R do plano XY. Supondo que F seja contínuo em R e que R e S sejam regiões planas, do tipo 1 ou do tipo 2, supõe ainda que T seja injetora, exceto possivelmente nos pontos de fronteira. Então, a f de xy de dA, integral dupla, ela vai ser a mesma integral se o x depender de u e v e o y depender de u e v. Só que se o x depende de u e v e o y depende de u e v, eu vou ter aqui o jacobiano, que é del x y e del y v, que é o que nós vimos anteriormente. Nós vamos então fazer para as coordenadas cilíndricas que nós já conhecemos, né? Nós sabemos que o x, desculpe, é um g de r e θ, e ele é r cosseno θ, e o y é um h de r θ, e ele é r seno θ. Então essa informação aqui nós já conhecemos e nós até já utilizamos essa conversão aqui, mas não havíamos explicado. Agora nós vamos determiná-la. Nós vamos provar que, de fato, quando eu traço de uma coordenada retangular para uma coordenada cilíndrica, ela vai aparecer esse R aqui. Então, o meu x ele vai ser R cosseno θ e o meu y vai ser R seno de θ. Muito bem. Sabendo dessa informação, eu vou então calcular qual que é o meu jacobiano. Para calcular esse jacobiano aqui, então, eu vou ter o meu jacobiano, ele vai ser dado por del x y sobre del r e θ. E esse aqui vai ser dado por... Aqui eu vou ter os del x em cima, né? Então, ó, del x, e embaixo eu vou ter del y, del y. Esse primeiro del x é o del x del r, esse del x é del x del θ. Esse del y é del y dr, esse del y é del y dθ. O meu jacobiano vai ser dado por del x del r. Deriva o r, dá 1, o cosseno multiplicando continua, então fica cosseno de θ. Del r, del x del θ. O r continua, derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar menos r seno de θ. Del y del r. Deriva o y, o r vira 1, então fica seno de θ. E del y del θ,
O R continua, a derivada de seno, cosseno. Então, R cosseno de θ. Portanto, ao multiplicar, cosseno vezes R, R cosseno ao quadrado de θ. Menos R, menos R seno vezes seno, menos R seno ao quadrado de θ. Vou passar para outra página. Então, aqui eu tinha R cosseno ao quadrado de θ, menos que menos dá mais R seno ao quadrado de θ. Esse aqui é o meu jacobiano. Portanto, o jacobiano vai ficar R em evidência, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Seno mais cosseno é 1, portanto, o meu jacobiano vai ser R. Então, aquela integral que eu tinha integral de f de x, y, dA, ela vai ser dada por integral dupla de f. E aqui vai ficar o x, depende agora de quem? De r e θ. Então vai ficar x que depende de r e θ, o meu y que depende de r e θ, vezes r, e aqui dr dθ. E aqui eu posso colocar o intervalo, o r aqui, o θ aqui, ou se inverter, dθ dr dá na mesma, né? Mas aqui, exatamente dessa forma aqui. Então esse aqui é o jacobiano. O jacobiano aqui é um módulo, né? Mas, no caso aqui o r é positivo mesmo, o módulo de r dr dθ. Então, aquela informação que nós queríamos descobrir está aqui, ó. Essa informação aqui, que o x depende de r θ, y depende de r θ, aparece esse r. Muito bem. Então é uma informação que de fato nós já utilizávamos, mas não tínhamos ainda tido ciência de como é que alcançava ela. O segundo exemplo é: utilize a mudança de variáveis, x é u ao quadrado menos v ao quadrado e y é 2uv para calcular a integral em R de y dA, onde R é a região limitada pelo eixo x e pelas parábolas y² igual a 4 menos 4x e y² igual a 4 mais 4x. Muito bem. Nesse caso aqui, a ideia é a mesma, tá certo? Nós vamos ter que calcular o jacobiano para poder chegar à solução. Então, começo aqui que o meu x... Quem que é o meu x? Opa. O meu x aqui, nesse caso aqui, ele vai ser... Vamos ver. Se eu tenho que o x é o quadrado menos o ao quadrado, então o x só pode ser o ao quadrado menos v ao quadrado. E o meu y, ele vai ser 2uv. Muito bem, então eu vou calcular quem aqui agora? Del xy de del u e v. Esse aqui é o meu jacobiano. Para colocar o meu jacobiano aqui, de novo, aqui em cima primeiro é del x, embaixo é del y. Esse aqui vai ser del u e esse aqui vai ser del v. Esse aqui vai ser del u e esse aqui vai ser del v. Então, esse aqui vai ficar igual, olha lá, del x del u. Se eu derivar x em relação a u, vai ficar 2u. Se eu derivar u em relação a v, vai ficar menos 2v. Agora vamos derivar y em relação a u. Vai ficar 2v. E y em relação a v vai ficar 2u. Então, multiplicando aqui de novo, vou ter 2u vezes 2u, 4u ao quadrado. E menos 2v vezes 2v, então aqui ficou menos 4v ao quadrado. Ou seja, 4u ao quadrado menos 4v ao quadrado
ou simplesmente 4, que multiplica o ao quadrado menos v ao quadrado. Esse aqui vai ser o meu jacobiano. Então, para montar essa equação aqui, eu vou ficar com a integral de y dA seria igual à integral da minha f, e aqui eu tinha o x que dependia de u e v, eu tenho o y que depende de u e v, o jacobiano que é em módulo, e aqui um outro dA, tá certo? Só que vai ser em u e v. Então, essa integral de y dA vai ser dada por integral dupla de 2. Aqui é a função, né? Quem que é a função? É y. Quem que é y? Y, se nós voltarmos aqui atrás, ó, é 2uv. Então, aqui vai ficar 2uv, que multiplica o jacobiano. O jacobiano nós vimos que é 4 que multiplica o ao quadrado mais v ao quadrado. Então, vai ficar 4 que multiplica o ao quadrado mais v ao quadrado. E aqui eu vou ter isso aqui, dA. Só que foi dado intervalo. O meu intervalo que foi dado era que o y ao quadrado era igual a 4 menos 4x, e o y ao quadrado era 4 mais 4x. Bom, então, como que eu vou achar quem que são esses intervalos agora? Para poder achar esses intervalos aqui, tem que fazer o seguinte, ó. Muito bem, então agora para achar qual que é o intervalo, nós vamos voltar lá e vamos ver as nossas regras que nós tínhamos. Nós tínhamos que y ao quadrado, ele era 4 mais 4x, e eu tinha que y ao quadrado também era 4 menos 4x. Então vou achar o intervalo em, u e v, em x e y, depois em u e v. Então se y ao quadrado é igual a y ao quadrado, é porque 4 mais 4x é igual a 4 menos 4x. Passo que é x para um lado, que não é para o outro, vai ficar aqui que 8x é igual a zero, portanto, x é igual a zero. Se x é zero, quem que é y? Bom, y ao quadrado vai ser 4 mais 4 vezes zero, ou menos 4 vezes zero, que dá na mesma, né? Portanto, y ao quadrado é 4, e y então vai ser 2, certo? Se y é 2, por que não é menos 2? Bom, não é menos 2 porque nós estamos trabalhando com os valores positivos, né? O y ao quadrado é positivo, então o y é positivo também. Então, nesse caso aqui, nós temos a informação que o meu x, ele era u ao quadrado menos v ao quadrado. E que o y, ele era 2uv. Muito bem, se o x é zero, é porque 0 é igual a u ao quadrado menos v ao quadrado, portanto, u ao quadrado é igual a v ao quadrado. Como todo mundo é positivo, então u é igual a v. Bom, não ajudou muita coisa, né? Só que o y, quanto vale o y? O y vale 2. O 2 é 2uv. Então, 2 sobre 2 é igual a uv, só que u é igual a v pode ser u vezes u. Então, 1 é igual a u ao quadrado, portanto, u é igual a 1. Tá. Mas o u começa no 1, só que o u é igual a v. Se o u ele é igual a v e ele começa no 1, ele vai de 0 até 1, tá certo? Não se esqueçam aqui que u ao quadrado menos v ao quadrado é 0, e u é igual a v. Como nós fizemos para o y, que o y é 2uv, se eu colocar 1 agora aqui, eu tenho que o meu u varia de 0 até 1. Então, aí o meu caso, o meu u é de 0 até 1, então eu tenho uma integral, e aqui eu tinha 2uv, que multiplica 4 u ao quadrado menos, mais v ao quadrado,
Isso aqui é du dv. O U varia de 0 até 1 e o V também varia de 0 até 1. Então, essa troca de variáveis dá essa resposta aqui para mim. E aí agora nós vamos fazer o cálculo dessa integral, evidente, né? Para calcular essa integral aqui, eu tenho que a integral de 0 até 1. Bom, nesse caso aqui, é interessante que nós façamos a distributiva, né? A integral de 0 até 1 de 2 vezes 4, 8. U vezes U ao quadrado, U à terceira, V, certo? E aqui, esse 8 ficou lá fora, né? Multiplicando. E o V vezes V ao quadrado vai ficar mais U V à terceira du dv. O 8 pode sair. E agora eu vou integrar o U primeiro. Então vai ficar integral de 0 até 1 de U à quarta, vezes V sobre 4, mais U ao quadrado, vezes V à terceira, sobre 2, dv, variando de 0 até 1. Como o 0 não me interessa, só interessa 1, eu vou ter aqui 8 integral de 0 até 1 de V sobre 4 mais V à terceira sobre 2 dv. Vou integrar em V, eu vou ter V ao quadrado sobre 8 mais V à quarta também sobre 8, variando de 0 até 1. O 0, evidente, não me interessa, então esse aqui ficou 1/8 mais 1/8, que são 2/8. Então vamos acrescentar aqui na próxima página para poder terminar ele, né? São 2/8, que é igual a 1/4. Esqueci do 8 que estava multiplicando lá fora. Esqueci, né? O 8, né? O 8 aparece aqui. Esse 8 aparece aqui. E é evidente que esse 8 aparece aqui. E aqui também aparece o 8. Portanto, essa resposta aqui vai ser 2, né? Tá lá. Muito bem, exemplo 3. Exemplo 3, calcule essa integral dupla de r de elevado a x mais y sobre x menos y. E onde r é uma região trapezoidal que varia de 1, 0, 2, 0, 0 menos 2 e 0 menos 1. Esses aqui são os vértices do meu trapézio, né? Mas eu vou começar sempre chamando o u e o v. O meu u, eu vou chamar esse valor que está aqui em cima, x mais y. E o v? O v é quem está embaixo, né? X menos y. Bom, só que eu preciso colocar agora o x em relação ao uv e o y em relação ao uv. Então eu vou isolar o x nos dois e vou fazer aqui, ó, u menos y é igual a x. Portanto, já tem essa equação. E vou isolar o x e vai ficar que v mais y é igual a x. Se x é igual a x, eu posso falar que u menos y é igual a v mais y. Passa quem é y para um lado, quem não é para o outro, vai ficar u menos v é igual a 2y, portanto, y é u menos v sobre 2. Tá lá. Já sei quem que é o y. E para achar o x, basta pegar qualquer uma das duas. Se u menos y é igual a x, é porque x é igual a u menos, abre parênteses, u menos v sobre 2. Então, x é igual a todo mundo sobre 2, 2u menos u mais v.
Portanto, x vai ser igual a u mais v sobre 2. Pronto, já sei quem que é o x, quem que é o y. Então, o meu x ficou u mais v sobre 2 e o meu y ficou u menos v sobre 2. Para calcular o jacobiano, ele vai ser del x y sobre del u v. Então, esse aqui vai ficar, novamente, né? Aqui em cima é del x, lembram, né? E embaixo é del y. O primeiro par aqui é del u, del v, e aqui também é del u, del v. Pronto. Bom, a pergunta é, quem que é del x, del u? Para calcular del x, del u, o v é constante, vai sumir, o u vai virar 1, então vai ficar meio. O del x, del v, o v é 1, o u vai virar 0, então vai ficar meio também. No y, del y, del u, o u vai virar 1, o v vai virar 0, então vai ficar meio. E o del y, del v vai ficar menos 1, então vai ficar aqui menos meio. Portanto, isso aqui vai ficar meio vezes menos meio, menos 1/4. Menos meio vezes meio, 1/4. Portanto, esse aqui é menos 2 sobre 4, que é igual a menos meio. Então, o meu jacobiano é menos meio. Minha integral dupla de f de xy dA vai ser igual a integral dupla de e elevado a u sobre v, jacobiano, que é menos meio, du dv. Então, esse meio ele pode sair, integral dupla de e elevado a u sobre v du dv. Então, essa é a integral que nós devemos calcular. Para achar os intervalos agora, nós vamos fazer assim. Eu sei que o meu intervalo varia entre 1 e 0. Vamos pegar lá os meus pontos lá. Meus pontos eles eram 1 e 0 em x e y, né? 2 e 0. O outro ponto era 0 e menos 2. E o último ponto ele era 0 e menos 1. Bom, é bom fazer o gráfico para entender o que está acontecendo aqui, né? Aqui o eixo x e aqui o eixo y. O ponto 1 e 0, ele é 1 no x e 0 no y, está aqui. O ponto 2 e 0, ele é 2 no x e 0 no y, está aqui. O 0 e menos 2 é 0 no x e menos 2 no y, está aqui. E o 0 e menos 1 está aqui. Então, se eu juntar agora o meu, deixa eu colocar uma tinta preta, né? A minha figura vai ser essa aqui, ó. Essa aqui é a minha figura. Esse trapézio aqui, certo? Então, aqui estão os intervalos. Esse aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Tá lá, A, B, C, D. Eu quero fazer o meu trapézio nos eixos U e V. Muito bom. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui x igual a 0.
eu tenho y igual a zero, e eu tenho essas duas retas aqui. Para achar a equação dessas duas retas aqui, eu preciso fazer a equação da reta. Desenvolvendo a equação da reta, nós vamos achar que x menos y, ele vale 2. E nós vamos achar que x menos y é igual a 1. Tá? Tem essas duas aqui. Então, essa aqui é x menos y igual a 2. E essa outra aqui é x menos y igual a 1. Muito bem. Com essas informações aqui e com a informação que eu tinha anteriormente, então eu posso vir aqui agora e colocar aqui o x é 0, o y é 0, o x menos y é 2, ou x menos y é 1. Muito bem, então agora eu quero achar o u e o v. Para achar o u e o v, eu tenho que lá que o u ele era x mais y, eu tinha que o v ele era x menos y. Bom, o x menos y ele varia de 1 a 2, então o v só pode variar de 1 até 2. E eu tenho que o x ele é meio de u mais v, ou u mais v sobre 2, né? E o y ele é u menos v sobre 2. Então, se o x for zero, se x for igual a zero, é porque 0 é igual a 1 sobre 2, que multiplica u mais v. Esse meio aqui passa para multiplicando, fica que 0 é igual a u mais v. Então, nesse caso, u é igual a menos v. E se o y for zero, se y for zero, é porque 0 é igual a u menos v sobre 2, ou seja, 0 é igual a u menos v, ou seja, u é igual a v. Então, o u ele varia de menos v até v. Então, já tem os dois intervalos. Muito bom. Então, nesse caso, u varia de menos v até v e v varia de 1 até 2. Então, eu vou voltar à nossa integral. Era integral de e elevado a u sobre v. O jacobiano é menos meio, du dv. Esse jacobiano pode sair para fora, como ele era módulo, vai sair meio. Então, vai ficar meio integral. A integral de v é de 1 até 2. E a integral de u é de menos v até v. E vai ficar e elevado a u sobre v, du dv. Então, aqui a integral vai ficar meio da integral de 1 até 2, de menos v até v, de e elevado a u sobre v, du dv. Muito bem. Para poder calcular isso aqui, como essa função aqui não é só e elevado a u, é elevado a u sobre v, nós vamos ter que desenvolver ele, tá certo? Então vai ficar meio da integral de 1 até 2. Aqui, como eu tenho e elevado a u sobre v, eu vou fazer assim. Eu vou chamar o meu w de e de u sobre v. Então, o meu dw vai ser du sobre v. Portanto, v dw vai ser igual a du.
E para integrar, então, ficaria a integral de e elevado a w v dw, que é, na verdade, v dw. v e elevado a w. Como o w é u sobre v, então aqui vai ficar v e elevado a u sobre v dv. E aqui a variação é de menos v até v. Portanto, vai ficar meio da integral de 1 até 2 de v que multiplica. Primeiro, no lugar do u, vai menos v, depois vai v. Então vai ficar e elevado a v sobre v menos e elevado a menos v sobre v dv. Então vai ser meio da integral de 1 até 2 de v que multiplica. Aqui vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a menos 1 dv. Esse aqui então foi o intervalo que eu usei para poder fazer o cálculo. E aí, para poder fazer essa integração aqui, então eu vou ter meio. Sumiu minha canetinha. Meio da integral de 1 até 2 de v que multiplica e elevado a 1 v menos e elevado a menos 1 dv. Então vai ficar meio de v ao quadrado sobre 2 que multiplica e elevado a 1 menos e elevado a menos 1 variando de 1 até 2. Ou seja, 1/4 de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que multiplica e elevado a 1 menos e elevado a menos 1. Resposta: 1/4 de 3, que multiplica e elevado a 1 menos e elevado a menos 1, ou simplesmente 3/4 de elevado a 1 menos e elevado a menos 1. Tá lá. Essa aqui é a integral que nós queríamos calcular. Pessoal, a aula ficou muito extensa, então nós vamos parar por aqui. Podem fazer perguntas no fórum, de dúvidas da semana. Abraços, até a semana que vem. Eles de exercício eu vou postar no grupo e vou postar agora aqui também nessa disciplina e também vou colocar não só no Moodle, como também no Google Sala de Aulas, que é uma plataforma que foi implantada essa semana para vocês, ok? Um grande abraço e até logo.